E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Amém? Hebreus 4, verso 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Senhor, como nós carecemos de Ti, somente a Sua palavra pode mover o nosso coração. Não importa o que o mundo tem, é a palavra. Cada eleito, não importa nem o que possui, só a palavra consola e ajuda com esta tremenda revelação. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Cada pessoa que aceitou, viu a manifestação de Deus no dia que Deus manifestou, é porque era uma pessoa que já tinha no céu uma representação. E quando ela não tem, ela blasfema, ela luta contra, ela chama aquilo de diabo, de demônio, porque não tem uma representação no céu. Isto não vai pela santidade da pessoa, isto vai pela eleição. Aquilo está dentro da pessoa. Não importa o que aconteça, aquela pessoa nunca é feliz, nunca sente bem, enquanto aquela manifestação não aparece. Quando ela aparece, ninguém mais regozija, somente aquela pessoa, porque ela tem uma representação no céu. E a hora que a representação que ela tem no céu, na terra, é manifestada, então aquilo dá certo, encontra, porque é a luz batendo na semente, e aquilo dá vida, faz a semente viver. Então a esperança das pessoas, desde o passado, você vai notar, porque Deus tinha ordenado
uma viúva receber Elias em casa? Porque Deus não ordenou outras pessoas. Ele ordenou uma viúva. Mais ninguém. Então, aquela viúva tinha uma representação no céu. E quando você tem uma representação no céu, você tem que saber que na terra você enfrenta a luta igual aos outros. Se há uma praga na terra, você está ali, entre tudo aquilo. Mas enquanto uns murmuram, você resignadamente recebe aquilo. Sabe por que aquilo está acontecendo. A fome tinha atingido Israel. Eles não tinham o que comer. O povo estava perecendo. Mas a mulher que tinha uma representação no céu também estava. Com o último bocado. O pensamento errado de que se eu tenho Deus, eu não posso ter problema. Se eu tenho Deus, eu não posso ficar doente. É tudo errado esses pensamentos. Porque o próprio Deus veio na carne e sofreu dores. Morreu. Então isso não é questão. Porque eu tenho Deus, eu não tenho problema. Tenho sim. Problema, luta. Irmão Brana diz, Jesus passou por tentações. Irmão Brana diz, Jesus foi tentado por tudo. Por mulher, por fama, mas ele não caiu. Porque o Pai o representava. Era aquela representação que ele tinha, que era o Espírito, pelo qual ele foi gerado. Então, a representação que você tem é porque você foi gerado pelo Espírito. Você não tem representação porque nasceu do seu pai, de sua mãe, e foram gente muito boa. Por isso você tem representação no céu. Não. Você tem representação no céu porque você nasceu daquele mesmo Espírito que o Filho de Deus foi gerado. Você nasceu também daquilo. Se você não nasceu do mesmo Espírito, então você não tem aquela representação. Foi por isso que Cristo veio e mostrou tudo isso para nós. A vida dele que ele viveu aqui na terra foi para nos dar o exemplo. Ele foi exemplo para pai, para filhos, para irmãos. Ele foi exemplo para tudo. E ele chegou ao ponto de dizer, aprendei de mim. Ele tinha uma mansidão que ele podia dizer para os outros aprender dele. Se fosse aquele homem agitado, ele não podia nem falar, aprendei de mim. Contudo, por ele ser manso, não quer dizer que ele poderia tolerar o pecado na igreja. Ele era manso, mas quando o pecado entrou na igreja, ele pegou um azorrague e mandou todo mundo embora da igreja. Pôs tudo para correr. E eles achavam, se ele fosse Deus, se fosse filho de Deus, ele não faria isso, porque o nosso sacerdote é benévolo. O nosso sacerdote trata com jeito. Ele sabe até como falar, ele não ataca nós direto. Mas você viu ele? Veio sentando o rei de qualquer forma. E nós que não fugisse para ver. Agora, aquilo que era que eles não tinham representação no céu. E é por isso que já estavam bagunçando a igreja na terra. Por falta de não ter representação no céu. Então eles fazem as coisas erradas, ao inverso, na terra. Eles pervertem a justiça, eles pervertem a verdade. Mas você vai encontrar as pessoas eleitas, elas tendo a sua representação. Eram eleitas e tinha até vida suja. Mas a hora que chegou a verdade, dali para frente se limpou. Nós temos que aprender isso. Tem hora que a gente apanha, mas não aprende. A pessoa faz uma coisa errada, talvez não precisava fazer. Fez para apanhar. Entende? Fez para apanhar. Para não falar da outra.
Contudo, mais para frente, mesmo sabendo que ela fez coisa errada, ele ainda consegue falar dos outros. Ainda consegue. Não aprendeu. E aquela deveria ter sido uma lição para a pessoa. Falhou por isso. Talvez mentiu, não precisava mentir. Até adulterou, não precisava adulterar. Fala, não sei por que aconteceu, não sabe? Então, a hora que aconteceu alguma coisa na frente, tenha misericórdia dos outros. Porque você não sabe ter misericórdia aqui. Ou julgar o caso de cada pessoa com misericórdia. Porque o próprio sacerdote é fraco para poder compadecer dos fracos. Diz Hebreus 5. Então, se a pessoa não consegue fazer isso, ela vai apanhar mais na vida ainda. E ela não precisava apanhar. Ela já deveria tomar aquela lição e amém. Vou agir direito daqui para frente. Aquilo que eu não fui despertado e caí, então agora eu vou me despertar para não cair. A reincidência, o praticar aquilo outra vez, é pior do que as pessoas que praticam uma vez. O reincidente é pior na lei. Ele é um bandido reincidente, ele é um assassino reincidente. Isto é, fez mais do que uma vez, praticou aquilo mais do que uma vez. Então, a pena é maior. E não é diferente perante Deus. Porque a primeira penalidade que nós recebemos como pecado. A segunda é iniquidade. Então, ela é pior. Porque quando você não tem aquele conhecimento, você pecou. Mas quando você teve aquele conhecimento, você praticou iniquidade. A coisa está pior. Então, o peso é maior para cada pessoa. Então, você pega isso do ministro que prega, como Paulo diz, você diz para os outros não furtar e furta. Quer dizer, vai ser pior, você prega para não fazer e faz. Então, o seu julgamento é sobre um iníquo. Você é praticante de iniquidade. Você não é apenas um pecador. Um pecador é aquele que chega e pratica, não queria fazer e fez. O outro já é reincidente. O outro já sabe. Ou mesmo que não é reincidente, tem olhos mais abertos que os outros. E quem mais tem os olhos abertos, mais tem que pagar. Até a profecia de Balaão dizia assim: fala, homem dos olhos abertos. Balaão tinha olhos abertos, mas não podia ver que ele não podia amaldiçoar Israel. Então, aí vem a culpabilidade, é dupla. É pior para a pessoa. Mas a gente deve aprender com as falhas. O próprio irmão Breno diz que é para nós aprendermos com aquilo que ele praticou. As fraquezas que ele teve, para nós não cairmos. Então, você tem que aprender desta forma. Ele não foi pregar, deu enchente na cidade, a cidade não tinha culpa, pagou. A cidade pagou. Porque ali tinha um homem rejeitando ir pregar. E tinha todas as vindicações, Deus falava com ele, não é questão de, eu senti um arrepio, Deus falou comigo em sonho. Não, isso é autêntico, a coisa é bíblica, é sinal como o profeta teve. E ele sabia que tinha nascido para aquilo, mas ele rejeitou sair a pregar. E quando ele rejeitou, deu uma enchente na cidade. A esposa, ele casadinho de novo, 2, 3 anos de casado, ela foi acometida de uma tuberculose. E o que era aquilo? Ele tinha rejeitado sair para levar a mensagem. Então, aí vem o peso, vem aquela culpa na pessoa e traz um castigo não somente para ela e para seu lar, mas a cidade. Você sabe que os países sofrem pela degradação moral, não dos imundos, mas dos crentes. Porque os que são de Satanás já vieram para mentir, para roubar, para adulterar, para fazer o que não presta. Eles já são dele mesmo. Agora, o cristão, aquele que diz
que veio para servir a Deus, está aqui para servir a Deus, arrepende de seus pecados, então ele é o maior culpado do que acontece. E sempre, quando acontece uma desgraça, se diz assim: este é o mal dos pagãos. Não, é o mal dos cristãos. Quando um castigo cai, é isto, é o mal. Quando Deus mandou o dilúvio, não foi simplesmente pelo povo de fora que casava e divorciava, mas quando isso chegou na igreja de Noé, que você lê, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e tomaram-nas por mulheres, aí Deus não aguentou. Vou mandar água agora eu acabo com tudo, porque a coisa chegou na igreja, mas o mundo já estava perdido. Você vê que quando a coisa chegou na casa de Ló, o juízo chegou ali, o que Deus tinha que fazer? Já vou destruir, sai daí logo, que eu vou meter fogo nessa cidade. Porque eles não respeitam a palavra quando ela chega. E por que você fica aí dentro como um cristão bom, justo, mas não é eleito? Até por isso, o rapaz não era eleito, diz o profeta. Tem coisa que você fica pensando, mas como não era eleito? Ele foi salvo? Sim, ele não era. Você tem que tomar a eleição para rápido e quem fica para a tribulação. Teve nos dias de Noé e teve nos dias de Ló. Abraão foi o eleito, mas Ló não era o eleito. Então, quando Deus viu que não tinha mais ninguém para praticar a verdade, e que até os filhos dele estavam casando e divorciando, vamos mandar água nisso aí, vamos acabar com tudo. Foi o que Deus fez. E você vai notar que os filhos de Noé eram culpados disso. Eu tive luz sobre isso. Acho que se você puder olhar nas escrituras e ter luz sobre isso. Eu tive luz porque o irmão Branham disse que a semente da serpente passou na arca através das mulheres, não dos filhos. Porque eles eram filhos de Deus e viram que as filhas dos homens, as mulheres, eram de Caim. Elas eram belas, tomou também por esposa. E aí vem a destruição. Ou você pode ver, qual o filho de Deus lá naqueles dias? Você pode mostrar outros filhos de Deus que uniram com as filhas dos homens sem ser os filhos de Noé? Não tinha. Para te mostrar na Bíblia, não tem. Então você tem que ver a coisa na Bíblia. E se o irmão Branham não dissesse que a semente da serpente passou na arca através das mulheres, nem eu sabia. Mas quando essa luz veio, então aí eu fiquei sabendo, os filhos de Noé também eram culpados daquilo. E aí o juízo veio para o pai também. Faça uma arca agora. É o meio de se livrar do castigo. E ele se salvou por isso e salvou sua família. Deus ainda teve misericórdia. Isso é a Bíblia que diz. São Pedro escreveu e disse: Deus compadeceu. Eram 8 pessoas apenas. Se você contar os filhos de Deus, unido com as filhas dos homens, estava dentro da arca também. Eles estavam ali. Para que pudesse aquilo passar para o outro lado, aquela semente passar para o outro lado. Aí vem a pergunta, as dificuldades, as lutas. É que semente que passou, se a mulher não tem semente, aí você só fica com a mensagem do profeta. Esta semente, ela é espiritual. Porque aí ela vem da desobediência, ela vem do casamento errado. Eu não queria nem tocar nisso, parece que agora está chegando. Eu não queria tocar. Tem hora que um filho de Deus casa ali fora e pode ser como Ruth. Pode ser uma eleita como Ruth. Mas você não vai pensar que tudo é assim. Ela era uma moabita. Mas quem foi que pagou o preço? Quilion e Malom, os filhos da Noemi, pagou o preço. Por quê?
porque eles casaram. Eles morreram. E a Ruth e a órfã, a Ruth se salvou, acompanhou o Velho Testamento, que é Noemi, que ela aponta para o Novo Testamento e aponta para nós como eleitos. O irmão Brana fala sobre isso. Mas a órfã, ela já aponta para o crente morno, aquele que deu uma oportunidade para ele, já volta para o mundo mesmo, ela já põe calça comprida mesmo, ela já passa batom, ela já passa esmalte, ela já usa salto alto, é só dar uma brechinha. A órfã foi desse jeito. O homem já começa a cobiçar as mulheres, já está pensando noutra. Filho, você está casado, está amarrado, se é de Deus. Mas o problema está aí. O que recai sobre você de um casamento errado? Estou falando sobre representação, não sei porquê. Um casamento errado, você vai e casa errado. Você busca uma pessoa no mundo, você busca primos. Vocês sabem o que é primos? Primos é aqueles que crê no mesmo profeta, mas não crê na revelação. Esses são os primos. Eles crêem no profeta, mas não crê na revelação. Esses são os amonitas, os lotistas, que são justos, veste bem, canta direitinho, mas não tem semente. Ah, mas é impossível. Eu tenho mensagem para te mostrar isso. Faz tudo bem, mas não tem semente. O que manda é a semente, é o que está dentro. E tem pessoas que vêm do mundo, como veio a samaritana, eu tenho mais sobre a samaritana, que o irmão Brana fala aqui, mas vem do mundo como a samaritana, mulher de 6 maridos, mas se arrepende e toca uma vida limpa dali para frente. E tem gente que se arrepende, vem para a mensagem, e dentro da mensagem, suja outra vez. Ou não pode falar de nós outro adágio, senão aquele que diz São Pedro: o cão voltou ao vômito e a porca ao espojador de lama. Dentro da mensagem? Sim. Então, isso é um alerta para cada um de nós, pregadores, diáconos, obreiros, músicos, cantores, membros. É um alerta para todos nós. Fomos limpos, voltamos a sujar? São Paulo, São Pedro diz que nós somos como porco, como cão. Aí queremos ser chamados de filhinhos, anjinhos. Temos que entender as coisas. Essa mensagem de representação não é para você que vem sujo do mundo, o sangue te limpa, você se arrependeu, aí depois você vem e suja outra vez. E é a reincidência. Porque depois você acostuma. Tem gente que acostumou a roubar, que você pode dar a melhor posição para ele, aí vai roubar ainda. Ele já acostumou a adulterar, são reincidentes. Acostuma com a prática do erro, do pecado, torna-se uma iniquidade, o pecado torna-se uma iniquidade. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, diz o Senhor. São Mateus 7, verso 19 em diante. Então, por que praticais a iniquidade? Porque vocês são reincidentes. Você já conhecia isso, sabia que não deve fazer, e fizeram ainda. Então, aqui que nós temos que tomar cuidado. Falar da primeira e segunda etapa e dizer que eles estão maus e que tem tanta coisa ruim lá, ou no nosso meio também, se não tem, vai ter. Porque tudo quando começa é uma beleza. É como um namoro, quando começa é chocolate. Quando termina, sal amargo. Então, quando começa, é uma beleza. E depois? Então, não está para aquele... A vitória não é de quem começou, é de quem terminou.
é quem vai até o fim, quem toma a sua cruz e vai até o fim. Isto é ter vitória. Eu não quero ter uma igreja moralista, eu não quero apenas ser um pastor moral. Eu quero saber que isto é verdade e que dentro desta moralidade tem semente. Porque moralidade tinham os sacerdotes dos dias de Jesus, mas não tinha semente. Então não adianta nada uma moralidade sem semente. Não adiantava um ministério, o homem tinha um ministério e não tinha representação no céu. E era um pregador, tinha como pregar, era da tribo de Levi, mas não tinha uma representação no céu. Bem, vamos ler um pouquinho aqui, porque a gente vai longe com isso. Está dizendo, você vai tomar cuidado, porque você toma uma mulher, ou uma moça, ou um rapaz do mundo, porque não tem dentro do grupo, não tem dentro da mensagem, você vai tomar até dos primos, da primeira e segunda etapa, você vai ter que pagar o preço. Quilion e Malom pagou com a vida. E é engraçado, a Ruth era eleita. A Ruth era eleita. A Noemi, que causou aquilo, porque ela saiu de Israel e foi peregrinar em Moabe, saiu da sua terra, isto é, saiu do cristianismo, saiu do seu lugar, saiu dos seus parentes. Por isso até Abraão diz, olha, põe a sua mão aqui debaixo da minha coxa. Jura que você não vai me trazer uma moça de outra nação, e sim lá da minha família? Era isso, porque não queremos mistura de sangue. Agora não é mistura de sangue, não. Aqui não tem problema você ter mistura de sangue. Lá não podia. Israel não podia misturar o sangue. Você hoje não pode misturar doutrinas. Bom, hoje não tem cabimento um crente da mensagem da terceira etapa que crê que os 7 trovões foi revelado, que o Cordeiro saiu do trono, que o último eleito já entrou, que a terceira etapa já aconteceu, que Jesus Cristo tem um novo nome. E casar com uma moça de primeira e segunda etapa que não aceita nada disso e só que gosta dele. Eu te amo, eu gosto dos seus olhos. Você é lindo, é? Você gosta de Jesus? Sim, eu amo Jesus, mas Jesus está vibrando. Você gosta dele? Você gosta dele quando ele tem um novo nome? É difícil de você aceitar? Então nós não vamos casar. Você não aceita? Ah, não, mas hoje é assim, ela é linda. Você viu o cabelinho dele? Ó. Nunca você viu a carequinha dele? Por certo? Agora, examina aquilo com a Bíblia, examina aquilo com a mensagem. Vocês têm que saber que a terceira etapa é muito mais forte do que as outras que nós já passamos. Porque nós temos experiência da primeira e segunda, que agregamos a terceira na primeira e segunda. Mas os da primeira e segunda não conseguem receber a terceira. E se não consegue receber a terceira, que é o novo nome, terceira etapa é a abertura da palavra. A abertura da palavra é a revelação de trovões. Revelação de trovões é novo nome lá dentro. Se não admite, como casar com um tipo de gente desta? Não tem jeito. Parece que tudo está mexendo com casamento, não é? Mas é tempo disto. É tempo de casamento. Nós estamos agora nos preparando para a ceia das bodas. O rapto, o profeta diz, é a ceia das bodas, o rapto. Porque o casamento já deu quando nós aceitamos a manifestação de Deus em carne como Filho do Homem em William Branham. Nós cremos, nós aceitamos, para aceitar nós tivemos uma representação no céu. Agora, deixa eu te mostrar, a prostituta teve, porque cada um tem o seu tempo. Deixa eu ler aqui. 129, 128, o futuro lar. Está tudo no futuro lar. Observe quando Jesus veio e manifestou a palavra. Ora, a palavra discerniu os pensamentos que estavam no coração. Hebreus 4 diz
que isto será, 4:12, que a palavra era um discernidor dos pensamentos do coração. E ele veio como filho do homem, o profeta. O que aconteceu? O mesmo você tem que ver, se a palavra é aquele discernidor de pensamentos que está no coração da pessoa. Quando a palavra de Apocalipse 10 veio, Malaquias 4 veio, São Lucas 17, 26 a 30, cumpriu, e outras escrituras, aquilo estava discernindo os pensamentos que estavam no coração das pessoas. Aleluia. Então, isso moveu com o eleito do dia, porque moveu lá atrás. Aquele sacerdote, unicamente com ensinamento intelectual, disse sobre Jesus: ele é um diabo, porque isso é que sua denominação o chamou. Por que eles dizem que nós somos falsos? É porque a denominação da primeira e segunda etapa diz que nós somos falsos. A denominação deles fala, a mãe deles fala, e os filhos aprendem a falar o que a mãe fala. É bíblico isso. Tal mãe, tal filhos. E aí, os filhos aprendem com a mãe a dizer o que eles pregam sobre novo nome. Isso é falso, é do diabo. O mesmo que aconteceu nos dias de Jesus, quando os grandes homens intelectuais, sacerdotes, olhavam e diziam, ele tem Beelzebu. Quando o sacerdote dizia que Jesus tinha Beelzebu, cada membro da sua igreja dizia a mesma coisa. Jesus tem Beelzebu. Quando um membro da primeira e segunda etapa diz que Jesus Cristo não recebeu um novo nome, é porque o seu pastor diz assim. E são gente boa, mas não tem a luz, como não tiveram luz os sacerdotes dos dias de Jesus. Eles não tiveram luz. Eram gente boa, era gente justa, mas não era eleita para a manifestação da palavra, porque não tinham uma representação no céu. Coisa boa é ter uma representação. E o dia que você encontra com a palavra, parece que você encontrou foi com Deus mesmo. Faz isso aqui é Deus. É bom demais. Você nota as pessoas quando elas gostam de fumar, de beber, de jogar, quando elas encontram o lugar delas, quando elas encontram o botequim delas, quando elas encontram a praia delas. Um olha para o outro, coisa boa, estamos no céu. Aqui é bom demais. Daqui a pouco aquele céu da briga, aquele céu deles, da briga, da cachaça, da adultério, da mentira, da morte, sai gritando e chorando, mas é tarde. Agora você tem que saber que esta mensagem é o prazer que tem sua alma. Sua alma se apraz nesta verdade. Não importa o que os outros mostram, eu encontrei um lugar de refúgio. Eu encontrei um lugar que apraz minha alma. Amém. Porque a sua denominação chamou de diabo, então todos o chamaram. O que fez isso? Ele não tinha representação, então aquilo se enegreceu para ele. O sacerdote não tinha representação no céu, então aquela manifestação, ao invés de ser luz, se enegreceu para ele. Aí ele não viu nada mais, aí ele chamou a luz de Satanás, de demônio, chamou Jesus de diabo. E Jesus era a luz do mundo, diz: eu sou a luz do mundo. E o sacerdote, daqueles dias, que tinha Velho Testamento na mão, vamos lembrar disso, o povo da mensagem, que tem os selos revelados na mão, acaba dando lugar para o mesmo diabo, porque eles não dão lugar para a revelação. Por que não dão lugar para a manifestação de Deus no dia? Por falta de uma representação naquilo que foi revelado, no livro que foi aberto. Enquanto o livro estava fechado, você pensava que tinha uma representação no livro. Mas quando o livro foi aberto, aquilo abriu a representação para o eleito. E se você não viu o livro aberto e só fala dele fechado, é porque ele está fechado para você e você não viu que você não tem uma representação nesse livro.
Amém. Isso daqui é profundo. Você tem que caminhar nisso e saber de onde você veio. Você veio dos lombos de seu Pai celestial. Ele pensou em mim, ele pensou em você. O profeta diz: a samaritana era um atributo de Deus. Então eu sou um atributo de Deus. Você é um atributo de Deus. Atributo dos trovões. Sabe o que é? O que pensou Deus nos trovões, pensou em mim. Mas o dia que Deus pensou nos trovões revelados, não pôde pensar nos pregadores que não viu o último eleito entrar. Deus não pôde pensar nos pregadores que não viu o novo nome. Eles não foram atributos do pensamento de Deus. E é por isso que eles dizem: isto é falso. Está na mensagem, mas eles não conseguem. Os pentecostais sabem que batismo em nome de Jesus Cristo está na Bíblia, mas eles ensinam às suas igrejas: olha, isso é do diabo, tem que ser Pai, Filho e Espírito Santo. É trevas, é trevas. Eles nunca tiveram uma representação do céu. E assim é o povo da primeira e segunda etapa, dentro da mensagem do profeta. Não adianta você ficar batendo lá fora, não. Tem que bater aqui dentro mesmo. É dentro da mensagem. É nós todos dentro da mensagem. Estamos procurando uma vida vivida dentro da mensagem. Quantas pessoas estão pregando aí? Sabe o que é 7 trovões? Vida vivida. Oh, as pessoas deviam dizer assim: então aquilo ali é um santo. Porque está pregando que trovões é vida vivida. É vida vivida, mas ele não explicava para os outros, não para mim. As pessoas não têm luz do assunto. E eles pregando uma coisa que é até bonito. Você quer, adianta dizer eu sei dos trovões e não ter vida compatível com a semente dos trovões? Como posso dizer eu creio que os trovões foram revelados e a minha vida não enquadra com os trovões? O que eu creio não enquadra com os trovões. Já nem estou falando só de fraqueza humana, porque todo mundo tem. Não teve um homem na terra que não teve. Só veio Cristo perfeito. Para mostrar para nós que o novo nascimento, quando você nasce de novo e prossegue a imagem de Deus, você chega a ser perfeito, porque o Pai é perfeito. Não é do nascimento físico. Isso passa. 129. O futuro lar. Mas esta mulherzinha não tinha nada para apresentar. Ela era tão suja e imunda o quanto podia ser. Mas veja, em seu profundo ela tinha representação. A mulher era imunda, era suja. Não tinha nem jeito de ser mais suja. Porque uma mulher com mais de um marido não tem nem jeito de ser mais suja. E ela tinha 6. Passou de um marido, já não tem jeito de ser mais sujo. A igreja não tem mais do que um marido. A palavra revelada. Ninguém mais. Se a igreja, ela vai agora ao marido da interpretação, ela é vulgar, ela é imunda, porque ela não tem a revelação que precisava ter. Lhe falta o principal, que é a revelação. Agora, lembra bem, essa mulherzinha, vamos falar da samaritana. Essa mulherzinha, ela era tão suja e imunda quanto podia ser, mas veja, lá no profundo ela tinha uma representação. Você pode ter vivido a vida suja, mas quando você recebe a palavra, aquilo vai mostrar que você tem uma representação no céu. Quando a palavra vem diante de você, você não ilude, não engana, você não taxa a palavra de demônio. Quando você vê pessoas fazer isso, é porque elas não têm uma representação daquela revelação. E elas nunca vão poder dizer o que são os trovões.
Tem pastor que nunca vai poder dizer que são os trovões. Ele nunca teve uma representação nos trovões. Seu ministério, não estou dizendo humano não, humano nós todos perecemos, mas a palavra permanece. Mas o ministério de cada pregador talvez nunca teve uma representação nos trovões revelados. Pôde enganar o povo com os trovões sem revelar, mas depois que veio o 7º anjo, os 7 selos foi revelado. Então agora não se pode enganar mais. Quando você ouve esta mensagem e não admite o novo nome, isso prova que você, como pregador, como obreiro, como evangelista, como apóstolo, como pastor, como mestre, não teve uma representação quando o profeta pregou a revelação dos 7 selos. Porque ele pregou sabendo que os trovões estavam dentro dos 7 selos. Ele mostrou isso para nós. Ele diz, cada selo foi um trovão. Já no primeiro selo ele diz, o que é um trovão? Ele diz, é a voz de Deus. Quando abriu o primeiro selo, já estava o primeiro trovão. Agora, se não tem uma representação no céu com respeito a esses trovões, você pode falar para a pessoa o quanto você quiser, elas não veem. E talvez venha uma pessoa do mundo, da católica, do espírita, de qualquer lado, de uma denominação, ela escuta e diz, mas isso é verdade. Você vai pensar, mas como que você pode crer nisso? Tem gente dentro que não crê. É que a pessoa tem uma representação nos trovões revelados. Mas se não tiver, você pode falar até. Nós estamos vivendo em tempo que a mulher não tem uma representação como esposa. Uma que para, que ouve atentamente o marido, lhe respeita, lhe ama. Nós estamos vivendo em tempo que não tem isso não. Só no meio dos verdadeiros crentes é que a coisa vai estar correta. O profeta diz que até o amor genuíno só haverá entre os verdadeiros crentes. Só entre eles. Não mais no mundo. Efésios capítulo 5, verso 32. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Tem que conhecer o mistério. A mulher não reconhecer sua posição é como a igreja não reconhece a posição dela. Irmãos, o povo da mensagem, todos os pregadores têm... Olha, eu vou falar uma coisa, talvez não entendam, mas todos os pregadores deveriam entender que são mulher. Porque Cristo é a palavra e nós temos que ouvir esta mensagem. Como a esposa obedece o marido, os pastores devem obedecer à mensagem. Nós, como pastores, somos a esposa. Nós não somos o marido de Cristo, nós somos a esposa. E Cristo é a palavra revelada. E nós somos submissos à revelação que Cristo é os selos. E nós somos submissos ao que Ele falou nos selos. Mesmo sem entender. Eu não entendo, querido Jesus, mas é o Senhor, amém. Não, mas não entende. Não entende e começa a discutir. Questionar. Escuta aqui. Eu não sei se dá tempo de eu chegar lá. Meu Deus do céu. Ela tinha uma representação. 132, o futuro lar. Aquela samaritana diz, Senhor, você não é Beelzebu. O sacerdote tinha dito que tu és Beelzebu. Senhor, você não é Beelzebu. Eu percebo que você é um profeta. Isto é ter uma representação no céu. Que o sacerdote com lei debaixo do braço não sabia, não tinha uma representação no céu. E a prostituta, a mulher má, tinha uma representação. Você não é Beelzebu. Quantas pessoas levantam falso contra nós, contra a mensagem, só para as pessoas não virem na reunião? Já não diz isso para vocês? Esse homem ficou doido, teve um acidente, bateu com a cabeça, por isso que ele prega essas coisas.
É isso que eles fazem. É a mesma coisa de dizer, ele tem Beelzebu. É a mesma coisa. Aí vem a pessoa, bom, eu vou lá ver a doidura dele, então, eu vou lá escutar. Se ele bateu com a cabeça por desse jeito, vou lá escutar ele. O que tem? Já bateu com a cabeça mesmo? Vou lá ouvi-lo. Aí ele vem e escuta e diz, mas você não é doido do jeito que eles falam, não. É um doido diferente. Você é doido pela verdade. Eu estou vendo, é diferente, mas fala que você é Beelzebu. Mas você não é Beelzebu, não. Eu percebo que você é um pregador da verdade. Eu tenho ouvido isto. Mas tem as pessoas que vão lá e dizem, você não vai na reunião dele, viu? Não vai. Porque aquilo lá é um diabo. E se aquilo lá entrar no você, não sai, hein? É glória. E isso é verdade. O diabo está falando uma verdade. Não vai lá não, porque se aquilo entrar em você, não sai. E não sai mesmo. Se entrar, mas ficar só na beira do pensamento, mas se entrar, se descer no coração, isso não sai mais. Porque se você é de Deus e tem uma representação no céu, quando aquilo apareceu na terra, aquilo encaixou com seus pensamentos, você não questiona. Eu quero chegar nisso daqui. A mulherzinha era um atributo, 150. Espero que eu não fale nisso daqui também, né? O 133, primeiro. Ele disse, eu sou ele. Não houve mais dúvida. Você não pode explicar isto. Ela viu, ela creu naquilo. Ela se foi. Por quê? O que fez aquilo a ela? Aquilo a redimiu. O que fez a revelação dos trovões para nós? Mostrou nossa redenção. Sou um redimido. Foi o que aconteceu com a prostituta. A hora que ela viu que ali estava a manifestação de Deus em carne, ela foi redimida. Aquilo a redimiu. Apagou aquele erro de 4, 5 maridos. Ela podia agora ficar com o último. Se Jesus pudesse pregar para ela casamento, divórcio, diria para ela, agora não faça coisa mais errada, fique como está. Porque era a mensagem do dia. Não é ficar trocando de marido, não. Isso foi o tempo. Você tem que até encontrar a palavra. O dia que você encontra com a palavra, você para de trocar de marido, até de trocar de pastor. Porque você creu na palavra, você recebeu a palavra. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu ver se 150. Vamos aqui. Através dos seus profetas, faz saber todas as suas manifestações, porque são os atributos de seus pensamentos expressos. Agora, aqui, isto estava nesta mulherzinha. Ela era um de seus atributos. Você sabe que atributo é pensamento. Então, você já pensou bem? Samaritana era um pensamento de Deus. Era um atributo do Criador. Você já pensou bem? O ladrão da direita era um atributo de Deus. O sacerdote com lei, com vida limpa, não tinha representação no céu. E a samaritana suja tinha. Ela se limpou. E ele limpo se sujou. Por falta de uma representação. O que é profundo isso? Não é o que nós somos, é o que Deus viu. Você não está aqui por mera coincidência. Você não está aqui porque é sábado, então não tem mais lugar para ir. Eu estou aqui por causa da palavra. Não é porque não tem uma festa para ir que eu estou aqui, não. Nada vale mais do que um culto para mim. Não vale casamento de ninguém mais do que um culto para mim. Não vale festa de casamento. Não vale bolo. Não vale churrasco mais do que um culto para mim. Agora, depois que eu comi a palavra, posso comer o natural. Mas deixar o espiritual por causa do natural, não.
Isso é valorizar a palavra. Isso é mostrar a predestinação e que nós temos uma representação lá em cima. Isso daqui vale mais. Essa mensagem vale mais. Vou começar a mostrar para os outros que eu dou mais valor a isso do que a parentes. Dou mais valor a isso do que qualquer coisa. Me vale mais um culto do que qualquer companheirismo. Um culto da palavra, da revelação. Tem hora que a pessoa não tem um pregador que ela quer. Ela diz, mas eu tenho um CD. O outro diz, vai na minha igreja. Aí diz, mas eu tenho uma coisa que vale mais. Se eu for lá, você não vai falar para mim o que eu tenho. Tem em casa, eu tenho armazenado. Eu tenho pão armazenado. Armazena alimento. Isso é revelação, isso é trovões, isso não é mensagem minha não, é alimento de Deus, nós encontramos a fonte, é o maná escondido, aleluia, meu Deus do céu. O sacerdote aprendeu pela concepção intelectual, 151, o futuro lar. As pessoas muitas vezes aprendem a mensagem por concepção intelectual, são sábias, pessoas sábias. Você para ouvir, eu mesmo paro para escutar. Que coisa, hein? Fala bonito, rapaz. Conta tudo assim, uma sabedoria tremenda. Oh, meu Deus, não sirvo nem para engraxar o sapato dele. Mas você sabe o que é os trovões? Não. Ih, Jesus, mas como é bom ser o que eu sou. Menos de engraxate. Sou menos que o engraxate. Mas tem uma coisa, essa mensagem é boa. Isso daqui não é concepção intelectual, um grande homem. Tem gente que segue os outros, que é o grande homem. Tem pastores que estão em companheirismo aí, porque, você conhece o fulano de tal? Então o irmão Brana falou dele. Falou dele e ele não sabe nada de trovões? Então deu amnésia nele. O irmão Brana pregou a mensagem amnésia espiritual, então esses pregadores estão com amnésia espiritual, dizendo que os trovões não foram revelados. Andar com o irmão Brana, andar com o trovão, e dizendo que os trovões não foram revelados. Deu uma amnésia espiritual nos meus irmãos ministros que andaram com o irmão Brana. E não viram o novo nome, Deus em carne humana. 152, isso é muito bom. Estou lendo ainda o futuro lar. A mulher nunca questionou. Eu gosto disso. Que a igreja não questione. 152, futuro lar. Ela nunca questionou aquilo. Ela disse, quando o Messias vier, ele fará isto. Quando o sétimo anjo vier, ele revelará os 7 trovões, o novo nome. A igreja verdadeira hoje, nós podemos ser considerados para eles como a samaritana, mas temos uma representação nos trovões, dentro dos 7 selos revelados, temos uma representação. E eles podiam olhar, quando o Messias vier, ela dizia, ele fará isto, e aquilo concluiu, e então aquilo encerrou. Ali não houve mais perguntas. Ela simplesmente se foi dizendo a todo mundo, venham, venham. O que eu encontrei, veja o que eu encontrei. Venham, venham, venham ver o que eu encontrei. Encontrei novo nome. Venham. Não vamos dar ouvido a ele, esta samaritana. Mas ela tem representação no céu. Nós temos representação nos 7 selos. Venham, eu encontrei quem revelou o novo nome. Eu encontrei quem era o mistério. Todos os mistérios de Deus resumiu num mistério. Eu encontrei, venham, eu encontrei os mistérios de Deus são. A outra tradução está unicamente, unicamente o ministério do sétimo anjo. Então o que você quer? 7º selo é o ministério do sétimo anjo. 7 trovões é o ministério do sétimo anjo. 3ª puxada é o ministério do sétimo anjo. Novo nome é o ministério do sétimo anjo. 1º selo, 33. Isso daí é alimento toda hora para a gente. Agora eu não questiono isso. A samaritana não questionou.
sétimo anjo, quando ele vier, ele vai revelar o segredo de Deus. Então, eu não questiono, eu não discuto, eu creio. Sabe o que eu digo? Deus, através do ministério de William Branham, revelou o mistério, que é Cristo, e Cristo é os selos revelados. Amém. Aleluia. Terminando aqui, com o mais forte, é o 214, o futuro lar. Agora, você diz: bem, veja este sacerdote, ele não era um filho de Deus? Aí William Branham vem e diz: eu provarei que não. Poderia olhar assim: vejam, esta samaritana, ela não é uma suja? Eu te provarei que não. Certo? Aqui está. Veja, este sacerdote, ele não era um filho de Deus? Eu provarei que não, porque não pôde reconhecer aquilo. Ele não era filho de Deus. Esse povo da mensagem que não reconhece novo nome, terceira puxada, eles não reconhecem Deus em carne chamado Brana, eles não reconhecem, eles não são filho de Deus. É assim, diz a mensagem do profeta. Ou perdeu sentido a expressão da mensagem, ou só para aquele povo lá atrás, eles não conheceram, aquele sacerdote não conheceu a manifestação de Deus, então ele não era filho de Deus. O povo hoje, conhecer que irmão Branham curou enfermo, irmão, até a Assembleia de Deus reconhece. Kelly Osborne reconhece. Se você perguntar para Billy Graham também, Oral Roberts também, ele diz: não, o homem fez maravilhas que nós nunca vimos. Agora, abriu os selos, revelou o novo nome que está ali dentro. Você não vai encontrar irmão Branham nunca dizer: o novo nome é o meu nome. Ele simplesmente tinha que dizer: o nome de Deus. Abraão é parte do nome de Deus. E aqui estava Branham também com parte do nome de Deus, porque era o ministério de Deus naquele dia. É dia de você ver isso. Agora, o sacerdote não era ele filho de Deus? O profeta diz: vou te provar que ele não era, porque ele não pôde ver esta manifestação. Ele não reconheceu. Ele disse: eu creio na Bíblia, certamente, mas ele não pôde reconhecer a expressa palavra da hora. O sacerdote podia dizer: eu creio no Velho Testamento, eu creio na lei de Moisés, eu creio na Bíblia, mas não pôde crer na mensagem da hora. O povo de hoje também diz: eu creio no William Branham. Estou falando de gente que crê no profeta. Quem não crê no profeta está mais fora da história, porque Pentecoste morreu, secou, já faz muito mais de 50 anos. O profeta disse que acabou o Pentecoste, morreu. Falando de avivamento, faz 51 anos. Ele diz: em 57, a América sofreu o seu último avivamento. E hoje, eles querem falar em avivamento? Não. Agora, o avivamento é os trovões, o avivamento é a revelação, o avivamento é o novo nome. Por isso, qualquer pessoa que tropeça no novo nome, você pode perceber, ela não vai para frente. Qualquer dia ela vai nos deixar. Tem uns que vêm até crendo no novo nome de uma forma excessiva. Aí, se eles aceitarem nós dar umas correadas neles, umas cortadas neles, para tirar os biquinhos das pedras, se eles aceitarem, eles ainda vão permanecer. Senão, eles vão formar doutrina também, de novo nome. E começar a orar para enfermos e fazer de tudo em nome de Branham. Eles vão fazer isso. Porque eles não aceitam ser cortado. Você tem que saber o nome de cura divina e o nome de revelação. O nome de redenção, Senhor Jesus Cristo, e o nome de revelação, William Marion Branham. Isso é o que nós temos na mensagem. Se você tomar isto, é superior a tudo. Você toma esta mensagem, é superior a tudo. Você toma esse nome hoje, é superior a tudo.
Porque agora o nome de salvação concluiu seu trabalho, já me salvou, e agora o nome de revelação me revelou para poder ele me reconhecer como seu e me raptar. Do contrário, não pode me raptar. Deus não vai raptar nenhum teimoso, nenhum questionador. Você tem que ouvir, é verdade, eu creio. Tem hora que ele diz assim, ó, mas a mulher tem que ficar dizendo amém para tudo que o marido falar, só amém. Eu estou dizendo, se ela tiver um marido espiritual, ela vai ter que fazer isso. Senão Deus tratará com ela diferente. Ela não é a esposa. Ela não tem representação de esposa no céu. Porque se ela tiver, terá uma representação em Sara. E aquilo foi escrito e a palavra é eterna, já estava no céu. Se ela não tiver essa representação, ela tem outra, uma que questiona. E não tem melhor para representar a mulher do século XX, senão a igreja chamada Laodiceia. Ela é morna, ela não é quente nem fria. Ela é morna, ela não permanece no que é real. Ela não toma o que é quente, o que é verdadeiro. Então ela torna-se uma igreja morna, uma mulher morna e que não para ouvir a palavra como deve parar. Que Deus te ajude. Você descobrir que tem uma representação, chegou a hora, a palavra apareceu, os trovões foram revelados dentro dos 7 selos, aí está o novo nome dentro dos 7 selos, foi o profeta que falou, primeiro selo 132, tradução de Goiânia, é só você examinar, vai lá e diz amém, eu não questiono, eu creio. Pai, muito obrigado por esta oportunidade de poder crer, de receber, de aceitar estas verdades, Pai. Queremos permanecer em Sua presença, te amando, te servindo com todo o nosso coração. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.